Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci, escritor, autor do livro Histórias Quase Verídicas, e esta é a terceira e última parte da entrevista que eu fiz com o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé. Assista! Pondé, falando um pouco mais agora sobre seu último livro, que eu faço questão de mostrar aqui, o Filosofia para Corajosos, Pense com a Própria Cabeça. E eu acho que isso tem tudo a ver com a epígrafe de Cortázar que a gente está debatendo no programa de hoje. Eu queria que você falasse exatamente sobre esse subtítulo, né? O Pense com a Própria Cabeça. O chamado mundo contemporâneo, que nesta mesma obra você classifica de ridículo, automatizou o nosso modo de pensar, na sua opinião? Hoje nós pensamos menos que em décadas ou séculos passados, Pondé? Então, como eu dizia em outro momento da entrevista, eu acho que as pessoas sempre pensaram pouco. Uhum. Entenderam pensar filosoficamente, como o livro propõe, de uma forma um pouco mais qualificada, detida e tal. Sempre pensaram pouco, inclusive porque nunca tiveram tempo. Sim. A vida e as necessidades da vida sempre se impuseram de forma imediata. Uhum. Hoje a vida é mais fácil. Apesar que tem esse mimimi geral, desigualdade social, não sei o quê, a vida nunca foi tão fácil como hoje. Inclusive por isso que as pessoas se põem a discutir a metafísica do banheiro. Né? Se não tivesse esgoto, ninguém discutia a metafísica do banheiro. E a gente está sempre esquecendo disso, Sim. que a pobreza está ali, do outro lado da parede, nos espreitando. Verdade. Então, assim, o Pense com a Própria Cabeça é dentro de um contexto filosófico, ainda que expandido, que é o objetivo do livro, não um filósofo profissional, Claro. mas de que você, se apropriar de certos repertórios, que é o miolo do livro, Sim. né? Sim. Se você se apropriar de certos repertórios, você sim vai conseguir, se tiver coragem, Sim. arriscar e se perguntar mesmo, eu tenho que agradar as pessoas à minha volta? Será que de fato esse mimimi generalizado de pensar fora da caixa é verdadeiro? Será que esse papo furado de capitalismo consciente não é uma conversa de palestrante que ganha dinheiro na empresa que eu trabalho para fazer com que eu fique feliz, quando na verdade se eu não produzir eu estou na rua? Aquela história da autoajuda que você também fala no livro, que eu discuto, né? no livro. Sim. Então, assim, o pensar com a própria cabeça aí é associar um repertório constituído que a filosofia dá a você, com a coragem de você usar esse repertório para pensar contra o desejo de conforto, de tranquilidade. E que a proposta do livro é que isso é possível se você se apropriar de um certo repertório filosófico constituído na tradição. Perfeito. Ainda no livro você também fala sobre pensar filosoficamente a vida, né? Como pensar filosoficamente a vida numa época em que o ritmo da nossa vida é cada vez mais acelerado, as relações são mais efêmeras, como você também coloca, e a sociedade mimimi, politicamente correta? Eu acho que o mimimi politicamente correto é o que mais atrapalha, a velocidade não. Uhum. Ainda que a velocidade imponha um certo método, né? Assim, a gente vive uma vida muito mais acelerada, inclusive em São Paulo, né? Muito mais acelerada, mas ao mesmo tempo é um lugar onde se produz mais coisa. Sim. Então, a velocidade enquanto tal, por definição, não impede a produção. Perfeito. Certo? E aí, na medida em que você tem acesso, inclusive pelas mídias sociais, que tem um monte de lixo, mas tem um monte de coisa boa. Sim. Então, você consegue acessar. Você tem, por exemplo, todos aqueles sites ou aqueles blogs, ou seja o que for, que oferece frases de pensadores, certo? Sim. Que você lê ali, e você lê uma frase daquela, e uma frase daquela pode fazer muito sentido para você. Claro. E ela pode levar você a uma outra coisa que você queira fazer aqui. É claro que isso é rápido, é superficial. O meu próprio livro, e não só esse livro, mas desde o Contra o Mundo Melhor, foi quando eu tomei a decisão que eu queria escrever para ser humano real. Né? Porque na academia a gente acaba falando para 4 pessoas e produzindo conhecimento que às vezes é até irrelevante. E burocratizado nos mecanismos de produção e tal. Então, eu acho que no mundo contemporâneo, a ideia de que a gente está pensando menos, eu acho que não. Eu acho que existem mais formas de pensamento, que pode ser pensamentos mais rápidos, pensamento mais ágil. É mais ou menos como alguém dizer que quando Gutenberg inventou a imprensa, se passou a pensar menos do que Platão pensava. Tá. Né? É claro que, na medida que você tem mais gente produzindo, a irrelevância é uma ameaça. Claro. Né? Agora, isso é claro que também hoje a gente sabe mais coisa e torna mais difícil ser Platão. Porque é mais difícil ser original. Sim.
né? Então a originalidade tende a ser menor, porque você tem maior produção. Agora, eu não acho de forma nenhuma que nós vivemos uma época ignorante em termos de conteúdo. Eu comecei a resposta dizendo, o que eu acho que atrapalha, na verdade, o pensamento é o politicamente correto, é o mimimi, é o ressentimento generalizado de gente ofendida que quer destruir quem pensa porque falou uma frase que não deixou você dormir. Perfeito. Por que você diz no Filosofia que se pensarmos com eficácia, ou com eficácia entre aspas, o tempo todo, nós podemos enlouquecer? Isso não poderia soar um pouco antagônico até certo ponto com esse pensar filosoficamente a vida? Não, isso eu sei bem ao que você se refere no livro, é porque esse livro é um livro que eu começo com Nietzsche, que é um filósofo romântico, e eu explico o que é romantismo, e esse livro tem uma base romântica. E o romantismo na filosofia é um mal-estar com a modernização. Sim. Quando eu digo pensar eficazmente pode levar você a enlouquecer, é porque o eficaz aí é eficaz no sentido de ser objetivo, racionalista. É você, por exemplo, passar a sua vida inteira preocupado com a previdência. Tá. Certo? É você passar a vida inteira preocupado com a limpeza. É você passar a vida inteira preocupado em ser coerente em tudo. É isso que eu quero dizer, como pode deixar você louco. E eu não acho que pode deixar, eu acho que deixa você louco. Certo? Inclusive como quadro obsessivo na psicanálise. É o que eu ia falar, um né? transtorno mesmo. É um transtorno né? mesmo. Então, no sentido cultural, eu não tenho nenhuma dúvida que o imperativo da eficácia adoece as pessoas. Isso é um problema romântico. O romantismo denuncia isso no final do século XVIII. Já começa a denunciar isso. Sim. Você só pensa para dinheiro, você só pensa para o sucesso. E aí isso vai como que formatando as pessoas para que as pessoas fiquem o tempo inteiro pensando em si mesmas como empresa. Sim. Pensar em si mesmo como um startup existencial. Além de eu achar isso muito brega, acho isso brega que dá pena. Eu acho isso daí, eu acho que pensar para o sucesso é muito brega o tempo inteiro. Né? Mas eu ainda acho que isso causa doença. É pior do que brega, ainda deixa você doente. Pois é. Também, em Filosofia para Corajosos, você diz que, mais uma vez entre aspas, existe uma gigantesca beleza no ato de pensar, fecha aspas. Que beleza é essa, Pondé? É a beleza que fala, por exemplo, Dostoiévski, quando diz que a beleza salvará o mundo, ou a beleza que o Platão fala quando ele diz que a beleza é a harmonia das formas exteriores, enquanto que a moral é a harmonia das formas interiores. E ele fala que o princípio é sempre o belo e o bem, porque só o bem, e aí eu vou dar um exemplo específico do que eu quero dizer, só o bem é abundante e gerador, porque o mal é, na verdade, invejoso, ressentido, limitado, né? E quando Platão fala que o princípio tem que ser o bem, porque só o bem é capaz de gerar, enquanto que o mal, na verdade, toma, inveja, destrói, é esse tipo de beleza que eu estou falando. Né? É claro que, por exemplo, para um homem heterossexual que admira a mulher e gosta de mulher, a beleza feminina no ambiente também faz bem. Claro. E salva um dia. Né? Se uma mulher bonita sorrir para você na rua, você de repente, por um segundo, pode mudar seu dia. Você pode achar que você pode conseguir o que você quer. Todo homem já passou por isso. Certo? Às vezes a menina do caixa da padaria, que é arrumadinha, bonitinha, ela sorri para você depois que você comeu um pão na graxa e na canoa, e você vai pagar e ela dá um sorriso, dá um bom dia para você. Sim. Você sai da padaria achando que o dia está mais bonito. Então, seja nesse sentido estético banal, a beleza salva o dia, seja no sentido mais, digamos, sofisticado de um Platão ou de um Dostoiévski, e aí a beleza não é beleza física só, é a imagem da beleza como a beleza interna que os cristãos identificam no Cristo. Você percebe que, na verdade, é esse tipo de beleza que gera as coisas, que põe as coisas para funcionar. E o contrário, a destruição da forma, a desarmonia da forma, quando você é muito voltado para si mesmo. Uma pessoa bonita, e aqui eu não estou falando da indústria da beleza, né? Eu estou falando desse tipo de beleza filosófica. Sim. Uma pessoa bonita, quando ela entra no ambiente, ela ilumina o ambiente. Né? Ou quando você vê uma pessoa ser generosa, por exemplo, isso ilumina o ambiente. Claro. Então isso daí eu não tenho nenhuma certeza que isso torna a vida mais bonita. E a filosofia,
ela pode ser uma ferramenta, como o Platão achava que era, ela pode ser uma ferramenta de você enxergar essa beleza melhor. Perfeito. Quando você percebe, por exemplo, que é muito difícil uma pessoa ser generosa de verdade. Tanto que quando você percebe uma pessoa sendo generosa, você tem a impressão que é um milagre. Certo. Você também fala no Filosofia, Pondé, que os intelectuais são uma das classes mais corruptas moralmente da nossa época. E aqui eu vou abrir um parênteses. Eu vim preparado, antes de ler o seu livro, né, desde que nós acertamos a entrevista, para te chamar de intelectual. Porque eu acho. Mas eu sou um intelectual. Então, mas depois que eu li, eu falei, se eu falar que ele é um intelectual, é capaz de ele ficar bravo comigo. Não, eu sou um intelectual. Mas você é um intelectual, inegavelmente. Mas você fala no seu livro que os intelectuais são uma das classes mais corruptas moralmente da nossa época. E que quando o intelectual abraça uma causa, ele passa a ser, entre aspas, um picareta do pensamento. Quem são esses picaretas do pensamento do mundo contemporâneo, Pondé? Olha, para começar, essa ideia que eu tenho de intelectual picareta do pensamento, com um abraço a uma causa, é um conceito que já tem algumas décadas na filosofia, que é um intelectual chamado pensador orgânico, ou intelectual orgânico. O que é um intelectual orgânico? Na sua origem, é um intelectual que pensa para o partido. Isso nasce no debate comunista, marxista. Então, o intelectual orgânico é um intelectual que pensa para a causa. Então, o que eu chamo de picaretas do espírito é um intelectual que pensa para uma causa. Então, ele vai pensar para o PT, ele vai pensar para o PSOL, ou ele vai pensar para o mundo corporativo. Né? Então, ele vai no mundo corporativo fazer palestra motivacional. Ele vai fazer com que as pessoas se sintam felizes, alegres, e elas não percebam que elas trabalham em baias e que a vida delas já passou. Certo? Então, o picareta do espírito que eu me refiro é isso. É também um intelectual, aí nem tanto é intelectual, mas que escreve livros de autoajuda, né, para ganhar dinheiro, só. Todo mundo tem que ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro é uma necessidade que faz parte da vida. Claro. Uma forma de você ser um picareta espiritual é dizer que você é contra dinheiro. E escrever livros e ganhar dinheiro sendo contra o dinheiro. O que muitos intelectuais fazem. Agora, quando eu falo que os intelectuais são uma das classes mais corruptas, eu não lembro exatamente o que eu falo, moralmente corrupta, é porque você vê, por exemplo, um professor de universidade falar mal de corrupção em Brasília, quando grande parte dos concursos públicos são manipulados em universidades, ou quando grande parte da universidade vive destruindo carreira de colegas para competir por alunos e por verbas, ou simplesmente por inveja. Então, só acredita em professor universitário falando de ética quem não conhece a universidade por dentro, certo? Então, é um discurso em que você faz o discurso público pela transparência, pela honestidade, mas dentro do espaço interno onde você vive, você destrói alunos, destrói colegas, destrói grupos e vive para tomar o poder da máquina, que é uma máquina pobre. Então, quando você disputa poder onde tem pouco dinheiro, na verdade você não é um lobo disputando carne, você é um rato disputando lixo. Então, como o mundo acadêmico ele é pobre financeiramente falando, acaba sendo uma disputa que fica uma disputa meio miserável, porque na verdade você está disputando grande coisa. Não que quando você dispute grande coisa roubando e sendo picareta não seja ruim do mesmo jeito, mas acaba sendo até mais feio de alguma forma. Então, é isso que eu quero dizer. Né? E que é difícil porque a sociedade espera dos intelectuais que no pensamento público você não seja mentiroso. Sim. Você não finge alguma coisa que você não é. Claro. Né? E como há um certo depósito de fé pública no intelectual, principalmente quando ele é público, então há uma expectativa de que ele, é quase uma expectativa de que o intelectual devesse ser uma espécie de monge. Sim, santo. O que não é verdade, Mas eu acho que, apesar de que você não tem que ser um santo e perfeito, a máquina acadêmica e a máquina do mercado cultural é uma das máquinas mais viciadas que existe no mundo. Nenhum professor universitário que faz carreira de poder devia falar mal do PMDB. Em diversos capítulos do Filosofia para Corajosos, Pondé, você cita, mais uma vez entre aspas, os inteligentinhos. Sim. Aquelas pessoas que, ao menos em tese, parecem ter uma solução criativa para todas as agruras da nossa vida. Né? Esses inteligentinhos são reflexo de uma sociedade hipócrita ou que pensa raso? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. O Inteligentinho é um personagem que eu criei na Folha, né, na minha coluna da Folha,
que é aquele tipo de pessoa que tem uma causa muito forte, leu 2 livros na vida, todos para a causa, frequenta jantares em que todo mundo pensa a mesma coisa e tem uma certeza mordaz de que ela representa o bem. Então, o inteligentinho é o bonitinho, é o irmão do bonitinho, certo? São irmãos gêmeos. E também do bonzinho, né? Então, são pessoas que podem ter alimentação orgânica, são pessoas que põem os filhos em escolas que têm certeza que os filhos vão ser maravilhosamente lindos, mas tem um só, porque no fundo não gosta de se preocupar com criança, né? Então, um inteligentinho, mas ele é ao mesmo tempo alguém raso, mas ele só não é raso. Ele é raso, mas ele tem certeza que ele está salvando o mundo, que ele representa o bem. Então, ele tem ideias fechadas, né? Ideias empacotadas para o presente. Ele se alimenta muito de problemas reais, do tipo violência contra minorias, ou ele se alimenta de problemas reais como racismo, e ele acha que se ele repetir as frases contra o racismo e contra a violência contra minorias, ele já resolveu todos os problemas do mundo. Pondé, para finalizar, eu extraí uma epígrafe do seu livro, de Filosofia para Corajosos. Tomei essa liberdade porque realmente achei ela muito interessante. Que você diz o seguinte, abre aspas, só vale a pena filosofar sobre o que nos tira o sono. Fecha aspas. O que tira o sono de Luiz Felipe Pondé? O que tira o meu sono? Uma das coisas que tira meu sono, eu respondi uma vez uma entrevista para Marília Gabriela, né? Para Gabi, ela perguntou uma pergunta semelhante à tua, que era o que mais deixa você preocupado na sua vida, né? Que é parecido com o que você perguntou. Sim. E eu respondi para ela, na época, que isso deve ter uns 3 anos mais ou menos, não conhecer os meus netos, certo? Então, assim, a sua pergunta é um pouco diferente, mas é igual, mas ela é diferente porque tem uma conotação que é quais são os objetos que me tirariam o sono porque eu ficaria pensando. Exato. Né? Exato. Um deles é se eu me sentisse incapaz de ajudar os meus filhos a entender a vida deles, ou a se apropriar da vida deles. Então, isso é uma coisa que me tira o sono mesmo. Né? Eu fico, às vezes, à noite pensando nisso. Né? Outra coisa que me tira o sono é a ideia de que nós vivemos num mundo em que cada vez mais as pessoas são medrosas, mentirosas. Eu vejo isso em sala de aula. Né? Me tira o sono perceber que os jovens, em grande maioria, são cada vez mais moralistas, né? Cada vez mais com ideias fechadas sobre as coisas, repetindo frases de cartilhas, completamente distante da experiência real do ser humano, que é uma experiência confusa, contraditória. Resumindo, o real não é racional, como Hegel dizia que era. Né? Então, essas são 2 coisas que me tiram o sono, com certeza. Aquilo que se relaciona à impossibilidade, tipo ver o filho fazendo uma merda, e você sabe que ele está fazendo uma merda, e você não pode fazer nada, porque se você fizer, será em si uma merda. Sim. Porque você vai meter a mão onde não deve, criar um problema. Então você vê o filho indo em direção à parede, você sabe que ele vai bater a cabeça na parede, mas você não pode fazer nada. Você só pode deixar ele bater a cabeça na parede. Isso é uma coisa que constantemente me tira o sono. E à medida que os filhos cresceram, tira mais o sono. Porque quando eles são menores, você pode tirar eles da rota da parede. Claro. Porque, inclusive, a parede é só uma parede. Quando eles crescem, a parede são coisas muito piores do que uma parede. Claro, né? Lógico. E então, isso e outra coisa é essa percepção que os jovens ficam cada vez mais moralistas. Então, se você resumir as 2 coisas, de certa forma, as 2 coisas convergem para uma só, que é o futuro. O futuro te tira o sono. O futuro me tira o sono. Pondé, eu adoraria continuar essa conversa. Você realmente, já que você não nega que é um intelectual, na minha opinião, você é de fato um dos principais pensadores do Brasil contemporâneo. Eu acho você extremamente autêntico, estou deixando isso claro aqui porque realmente sou seu fã.
admiro muito o seu trabalho, a forma como você se posiciona diante de temas, às vezes, muito ásperos, muito difíceis. E para mim foi uma honra realmente ter você no Epígrafes. Então, eu espero que vocês também tenham aproveitado bastante, que vocês possam refletir sobre aquilo que foi colocado hoje por este grande pensador, por este grande filósofo, por esse grande intelectual, e que realmente vocês tenham curtido esse bate-papo como eu curti. Para mim, de fato, foi uma super experiência. Prazer então, foi meu. Eu queria te agradecer. Obrigado mais uma vez. Um prazer. Eu espero vocês numa próxima edição do Epígrafes. Um abraço e até lá.